Graça e paz, irmãos. Espero que todos estejam bem, né? Nessa pandemia aí, todos se cuidando em casa. Hoje eu trouxe uma palavra para vocês, que eu também estou estudando, que é sobre quem são os verdadeiros adoradores do nosso Pai. O texto base está no livro de João, capítulo 4, versículos 21 a 24. Então, disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Bom, quando Jesus respondeu isso à mulher samaritana, ele estava quebrando um tabu de onde se deve adorar a Deus. Então mostrava que a adoração, ela não está limitada a um local, mas sim a verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que significa adorar em espírito e em verdade? Bom, isso nós vamos estudar um pouquinho e vamos aprender juntos o que isso quer dizer, o que Jesus quis dizer para essa mulher samaritana. Então, adorar em espírito e em verdade significa honrar a Deus e render-lhe graças de uma maneira tão profunda que envolve todo o nosso ser. Essa adoração genuína, ela sempre estará fundamentada na verdade de Deus, conforme revelada nas Escrituras e alcançada somente por verdadeiros adoradores. Resumindo, então, adorar em espírito e em verdade é ter um interior em verdade, ou seja, na verdadeira obediência à palavra de Deus, pois a Bíblia é a verdade em nós. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Está escrito em João 17, versículo 17. Mas quem é esse verdadeiro adorador? Então, Jesus falou sobre a importância de adorar a Deus em espírito e em verdade durante a conversa que teve com a mulher samaritana. Essa mulher, ela lhe interrogou sobre a maneira correta de adorar a Deus, ou seja, ela queria saber quem eram os verdadeiros adoradores, se eram os judeus ou se eram os samaritanos. Então, essa pergunta, ela tinha como base a comparação. Depois da morte, então, para a gente entender um pouquinho dessa história aí dos samaritanos e dos judeus, depois da morte do rei Salomão, quando o reino de Israel se dividiu em dois, as tribos do norte e as tribos do sul. Então, cada uma dessas tribos tinha uma capital. A capital do reino do norte era Samaria e a capital do reino do sul ficou com Jerusalém. Então, a adoração no reino do sul era concentrada no templo de Jerusalém, construído segundo a ordem do próprio Deus. Já a adoração no reino do norte era concentrada na região de Samaria, especialmente na cidade de Betel. Então, inclusive, foi nessa cidade que o rei Jeroboão I mandou erguer um dos dois bezerros de ouro, né? Que mandou construir num território para servir de objeto de adoração.
Então, no livro de Jeremias, no capítulo 48, versículo 13, o próprio profeta Jeremias denunciou severamente essa prática de adoração, né? E apesar da marcante idolatria entre os samaritanos, eles, assim como os judeus, afirmam adorar o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas que tirou o povo de Israel do Egito. Mas, porém, né, o culto dos judeus e dos samaritanos, eles não se misturavam. E ambos os grupos, eles condenavam um ao outro por praticarem falsa adoração. Então, essa mulher samaritana, ela fez essa observação. Nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Com isso, ela estava fazendo uma pergunta implícita. Quem são os verdadeiros adoradores? Somos nós samaritanos? São vocês que são judeus? Muito provavelmente, ao dizer nossos pais adoraram nesse monte, ela estava se referindo ao Monte Gerizim e ao fato de que Abraão e Jacó tinham construído altares nas encostas desse monte em Siquém. Apesar dela ter ouvido durante toda a vida dela que Deus deveria ser adorado ali, os judeus afirmavam, né, veementemente, que em Jerusalém era o único local legítimo para a adoração. Então, como a gente diz nos tempos atuais, né, cada um puxava a brasa para o seu lado. Jesus então respondeu: mulher, crê-me que a hora vem e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Foi exatamente nesse ponto que ele afirmou: mas a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Com isso, Jesus estava dizendo que o povo escolhido de Deus não estaria restrito nem a Samaria, nem a Jerusalém, mas seria proveniente de todas as tribos, línguas e nações, servindo-lhe então com sinceridade, prestando-lhe o verdadeiro culto. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Bom, é possível entender que adorar em espírito e em verdade nas próprias palavras de Jesus. Perceba que ele removeu qualquer limitação física, ou seja, a adoração verdadeira não estaria ligado a este ou aquele local. Além disso, Jesus também sinaliza o erro dos samaritanos ao dizer que eles adoravam o que não sabiam. E aqui vale saber que os samaritanos tinham rejeitado os livros poéticos e proféticos do Antigo Testamento. Ou seja, eles tinham ignorado a própria revelação especial de Deus nas Escrituras. Então, isso significa que a verdadeira adoração, além de não estar restrita a um determinado lugar considerado sagrado, ela também está completamente fundamentada na verdade sobre Deus, conforme revelada em sua palavra. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Jesus claramente diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, ou seja, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Aqui, mais uma vez, fica claro a lição de que não podemos adorar a Deus de qualquer maneira. Pelo contrário, os verdadeiros adoradores adoram a Deus de acordo com os padrões que ele mesmo estabeleceu em sua palavra. O fato de Deus procurar quem o adore em espírito e verdade não significa que ele esteja procurando pessoas que cumpram certos requisitos e sejam adoradores aceitáveis. Ao contrário, essa procura é uma busca salvadora
na qual ele vivifica pecadores desprezíveis, justifica-os pelos méritos de Cristo e recebe-os como verdadeiros adoradores pela ação do Espírito Santo. Então, a necessidade de adorar a Deus em espírito e em verdade, Jesus ainda explica sobre isso. Ele explica a importância de adorar a Deus e ele ainda disse: Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ao dizer isso, então, que Deus é espírito, Jesus está ensinando que Deus é infinitamente mais elevado do que qualquer tipo de divindade construída por mãos humanas, como fizeram os samaritanos com os bezerros de ouro. E se a sua presença jamais estará restrita a um único território, seja a montanha, considerada sagrada como Gerazim, seja o próprio templo em Jerusalém. Então, portanto, adorar a Deus em espírito é adorá-lo sabendo que nenhuma imagem pode representá-lo e que sua presença não está limitado a um suposto lugar sagrado. Deus é espírito e revela-se a si mesmo em Jesus Cristo, a única imagem do Deus invisível. E esse texto está em Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Então, deixo aqui essa mensagem para vocês, que a genuína adoração só é possível através da pessoa de Jesus Cristo, de um relacionamento vital com Ele e de compromisso com a verdade que Ele revela. Adorar em espírito e em verdade é um dever. Ainda em João 4,24, Jesus afirma: aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Isso significa que não existe outra opção, ou seja, os verdadeiros adoradores não apenas adoram o Pai em espírito e em verdade, mas naturalmente eles têm o dever de fazer isso, pois essa realidade é parte fundamental da sua nova vida em Cristo. Portanto, todos que verdadeiramente nasceram de novo, sendo regenerados pelo Espírito Santo, necessariamente adorarão em espírito e em verdade. E estes verdadeiros adoradores sempre almejaram, por toda a sua vida terrena, o grande dia vindouro da consumação de todas as coisas, quando todo o povo, a qual o próprio Deus separou para si, redimindo-os dos pecados, estará reunida por toda a eternidade na mais perfeita e plena adoração. Fiquem com Deus. Até uma próxima.